Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido. E não há nada, nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É da força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido. E não há nada, nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. A força do bem. Gente, alguém pode controlar aí o horário? Pode me ver o celular? 7h29. Falta um minutinho. Então, tem algum voluntário para fazer a página de abertura hoje? Glorinha, quer fazer hoje a prece e a página? Você, pessoal, todo mundo já fez aqui na sequência? Faço sim, Pepita. Então, Senhor Jesus, agradecemos profundamente por esta oportunidade desse encontro com almas queridas, com corações queridos ao nosso. Pedimos que a espiritualidade possa nos envolver, nos amparar, nos ajudar a encontrar a melhor palavra, o raciocínio que muda, que transforma, para que a gente realmente possa ser tocado nos nossos corações. Pedimos hoje pela nossa irmã Solange, que faz mais um ano de vida, que ela possa ser amparada, receber as nossas vibrações de carinho e que as bênçãos possam chegar até ela.
E pedimos também, Senhor, que envolva todos os desencarnados que conosco participam desse estudo e também a todos os nossos companheiros que hoje não podem estar presentes. Então, agradecidos, nós damos por iniciado esse nosso momento e que seja um momento proveitoso para todos nós. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, é a lição 114, né? As Cartas do Cristo. Lição 114, As Cartas do Cristo. Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. É singular que o mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam. E até hoje os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Bom, aqui, né, Emmanuel já começa, né, com essa carta, desse trecho, né, da carta de Paulo aos Coríntios, já falando que eles eram a carta viva, né, do Senhor. E Emmanuel vai nos mostrar, né, que Jesus não deixou nada escrito, grafado, né, por ele mesmo, mas que nem precisaria disso, né, porque eu acho que o amor que ele trazia era tamanho, a sua exemplificação foi tão, assim, tão profunda, né, tão verdadeira, que eu acho que, aqui como diz, né, nenhum documento, nada que se escrevesse poderia representar com fidelidade, né, tudo aquilo que ele vivenciou, né, tudo aquilo que ele nos mostrou. E ele sabia que, através daqueles seus discípulos, não é? Emmanuel diz assim, fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros, aqueles primeiros, né, aqueles discípulos, né, que foram
trazidos por ele, né, ao seu ministério, aos seus ensinamentos, eles, né, se transformaram, né, na carta viva, nas cartas vivas do seu amor, do seu exemplo, e com esse exemplo amoroso e verdadeiro, ele conseguiu fazer com que o evangelho se multiplicasse, né? Talvez algo escrito, algo grafado, se perdesse pelos caminhos, enfim, né? Das mais diversas formas, né? Mas quando fica no coração daqueles que escutaram e que realmente estavam preparados para receber a boa nova, aquilo não se perdeu mais, né? Então, né, foram sendo os corações sendo incendiados pela mensagem, pelo Evangelho, né? E até chegar a Paulo, né, que conseguiu ser, né, assim, essa carta viva e também multiplicar esses ensinamentos com aquelas comunidades nascentes, né, do cristianismo. E aí depois o Emmanuel também vai dizer que esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. Ou seja, não existe religião que, embora, né, a gente se diga cristão, né, sou cristão, sou isso, aquilo, mas será que somos, né, cartas vivas do Senhor? Muitos que não se intitulam cristãos trazem esse amor, né, do Cristo no coração, distribuem esse amor, né? Então, existem, né, todos os exemplos, né, que a humanidade nos legou, né? Eu pensei logo em Francisco de Assis, né, que com aquela simplicidade, aquele amor também, de uma certa maneira, até escandalizava, né, os meios lá da igreja, né? Enfim, e tantos outros, né? Chico Xavier, né? E acho que também as cartas vivas anônimas, né? Que existem em todos os cantos do planeta, né? Que são exemplos, né? Que souberam trazer esse evangelho para dentro do coração, né? Que conseguiram e fazem toda essa diferença na humanidade. E graças a Deus, né, desde sempre, essas cartas vivas elas aparecem, não é, na humanidade, né, para dar um fôlego para a gente, né, para a gente não esquecer, né, dessa mensagem divina, né, através de Jesus. Mas eu não tenho mais o que falar sobre isso, né? Vocês podem complementar essa. Eu só lembraria essa parte final, Glorinha, quando ele vai dizer aqui, quando ele fecha, podem surgir muitas contendas a respeito das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. E a gente via isso, inclusive, no Chico, quando o pessoal atacava, quando vinham as críticas, que Emmanuel dizia para que ele não perdesse tempo em dar respostas, não perdesse tempo, porque ele iria roubar esse tempo do trabalho e que o tempo iria responder a essas pessoas. Quer dizer, essa serenidade, né, que acaba transformando realmente a pessoa numa carta viva do Evangelho, não é?
Eu acho, digamos assim, de um modo geral, nós ainda estamos assim um pouco distantes de sermos essas cartas vivas, mas eu acho que para assim, dentro do contexto onde nós estamos vivendo, às vezes nós, com todas as nossas imperfeições, já fazemos alguma diferença, dependendo das circunstâncias, dependendo, né? A gente já acaba, às vezes, colocando um pouquinho de água na fogueira, apacentando alguma situação. Eu acho que, assim, a gente vai gradativamente, né? Vai gradativamente tentando exemplificar esse evangelho. Mas se alguém quiser falar alguma coisa aí, fala, Meire. Não, bacana, gostei, é isso mesmo, Pepita. Acho que vocês aí, através desse estudo, através do trabalho de vocês se tornam, né, aos pouquinhos, carta viva, né? Carta viva. Baixa essa câmera aí, ó. Carta viva é porque senão a gente está vendo muito o teu teto e a gente vê pouquinho você. É só abaixar a câmera um pouquinho para você. Aí já melhorou. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Mas, Meire, não se impressione com o estudo, porque o estudo ainda é algo muito distante da prática. E aí, às vezes, estudar é mais fácil do que exemplificar, assim, na nossa vida, nas pequenas circunstâncias da nossa existência, é um pouquinho mais difícil, viu? Então, eu acho que, digamos assim, uma pessoa que tem, assim, toda uma história, tem todo um currículo, assim que nem você, pode falar mais disso do que a gente, Não, né? longe disso, longe, estou longe. Na realidade, é aquela coisa. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Ninguém quer falar? Tá todo mundo, estamos todos num ensaio para tentar ser carta viva um dia. A gente chega lá. Então, vamos começar a nossa leitura hoje aqui. Meire, quer começar lendo um pouquinho? Começo, mas eu estou meio perdida aqui. Estamos no capítulo 43. Tá. Antes da Começando. reunião. Tá. Isso. Antes da reunião. Começando, né? Porque eu faltei Isso. Antes da reunião. Os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e complexos. Chegamos de regresso à residência de Dona Isabel, quando faltavam poucos minutos para as 18 horas e já o salão estava repleto de trabalhadores em movimento. Observando com estranheza determinadas operações, fiz algumas perguntas ao nosso orientador, que me esclareceu com bondade. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados, entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno. Quem não deseje cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Onde se reúnam almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. No caso de Isabel, porém, há que lhe auxiliar o esforço edificante. Em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Onde se encontre a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior.
Vamos dar uma paradinha aí, Meire? Sim, mas acho que não sei comentar, não. Eu não entendi aqui, quando falou, né, que quando encontramos companheiros encarnados, isso eu entendi, entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, encarnados nós, né? Né? Mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Aí fala assim, claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno. Não entendi. Ou seja, pessoas, quando ele fala de companheiros encarnados, que se dedicam ao trabalho com devotamento e bom ânimo, isentos, olha, começa a exigência, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, ou seja, pessoas que conseguem se desvincular dos seus labores materiais para se dedicar a uma atividade, digamos assim, espiritual, espiritualizante, que seja. Não importa qual seja. A gente está falando aqui de uma reunião espírita, mas poderia ser uma atividade evangélica, poderia ser. Então, eles vão dar o respaldo, vão ter a equipe que vai preparar, que vai proteger, que vai inspirar, tudo isso. Porém, quando ele fala de atividades infantis, as pessoas que se propõem a uma atividade dessas, sem a seriedade, sem o devotamento, sem a disciplina de horário, ou seja, sem uma série de predicados que seriam exigidos, então, se os trabalhadores não encaram a tarefa com seriedade, eles vão ter o acompanhamento de espíritos igualmente levianos, como ele falou mais à frente, né? Uhum. Mas, Verônica, você quer ajudar aí a Meire para acabar de destrinchar esse trecho? Aí ela, deixa eu ver aqui. Eu acho que, né, no caso, eu não sei onde que. Quem não deseja cuidar de semelhantes obrigações, com a Mas seriedade isso ela já leu, devida, né? ela já leu, ela só quer, ela não se sente muito à vontade para explicar isso. Entendi. Então, aí isso aí, essa próxima frase aí fala o que você explicou agora, né? E quem não deseja ter esse tipo de obrigações pode esperar fatalmente espíritos menos sérios, né? Ele fala que a morte não vai promover a pessoa a uma categoria que ela não possui. E aí, onde se reúnam almas levianas, estará igualmente a leviandade, aquela coisa da afinidade, que não era o caso. Pode falar. Não, acaba, Pode falar. Verônica. Não, isso Não, aí, terminar o parágrafo, pode falar. Quando ele fala de auxiliar atividades infantis nesse terreno, todo aquele que se aproxima ou que vai para uma reunião, que vai participar de uma reunião, no caso aqui, espírita, né? Com curiosidade, com pensamento Leviano mesmo. brincadeiras, ou com uma brincadeira, ou com uma curiosidade, ou que não seja uma intenção mais elevada. Qualquer intenção rasteira, né, de brincadeira, de curiosidade, ou Tempo, né? né, com uma plateia com pensamento bem ali, né, maldoso, poluído, né, vai atrair não a espiritualidade que está preocupada em elevar, não é? Vai atrair justamente a espiritualidade leviana, né, que está querendo estar em sintonia com esse tipo de vibração, né? Mas aqui, Glorinha, não é só isso não, que, por exemplo, se a equipe não tiver assim um compromisso de fraternidade verdadeira, de Sim. disciplina com o trabalho, desse rigor que se pede,
continua sendo leviana, né? Quer dizer, tem assim uma infinidade de aspectos aí dessa leviandade, porque tem gente que acha que, ai, que bobagem esse rigor com horário, ou com critérios que você tem, ou em que os membros eles são antagônicos entre si, quer dizer, não há um clima de verdadeiro altruísmo, aí a espiritualidade não consegue trabalhar, a espiritualidade, espíritos mais nobres não conseguem trabalhar. E aí a gente vai reclamar com, né, uma reunião, às vezes, assim, se for muito suntuosa, as pessoas estão muito preocupadas com o aspecto exterior, também, às vezes, falta o sentimento, aí a espiritualidade não consegue nada, né? Fecha aí, Verônica, falta um pouquinho para esse parágrafo. E aí depois ele vai falar que, não, que no caso da Dona Isabel, aquele local lá, era bem diferente, né? Que ali eles tinham um campo propício para a espiritualidade trabalhar, para a espiritualidade se desenvolver, a espiritualidade superior, né? E ele fala que é natural ao trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos, né? Aquela coisa do merecimento, que vai receber de acordo com a sua capacidade e de acordo com aquilo que você se empenhou para fazer, né? Onde se encontre a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Esse bem sincero, né? Acho que ela parou aí, né? Aí a gente vai para aquela fala de Jesus, que aquele que muito tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, o que tem lhe será tirado. Se a gente levar isso ao pé da letra, fica parecendo, nossa, mas é muita maldade. O cara já tem muito, aí recebe mais. E quem não tem, o pouco que tem é tirado. E aí é exatamente nesse aspecto. A pessoa que se esforça, se empenha no trabalho do bem, cada vez ela vai receber mais recursos. Pode não, talvez assim, mas a pessoa é cheia de problemas, mas ela tem energia para superar os problemas, ela encontra resistência, ela encontra paz íntima, não é? Os problemas nossos não serão resolvidos, mas a gente encontra condições para, né, prosseguir. E aquele que, digamos assim, não faz nada, ele não recebe, né? Um pouco que tem, se tem aquela pessoa que está ali amparando, mas ele não faz por onde, a pessoa se retira, né? Quer ler um pedacinho, João? Sim. Você falou a sua fala final, eu lembrei da parábola dos talentos. Não sei se tem a ver, né? Sempre tem, acaba havendo uma grande conexão entre tudo, né? Calara-se o bondoso amigo. Continuei reparando as laboriosas atividades de alguns irmãos que dividiam a sala, de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas. Aniceto veio em socorro de minha perplexidade, explicando atencioso. Estes amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidas aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores e torna-se imprescindível limitar-lhes a zona de influenciação neste templo familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. Observei admirado que eles magnetizavam o próprio ar. Nosso instrutor, porém, informou gentil: não se impressione, André. Em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala. E sorrindo concluiu: já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que para atingir determinados efeitos é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade. Para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações.
Este núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. É preciso vigiar, não o esqueçamos. Vamos comentar, João? Sim. Ele fala dessa preparação do ambiente, né? Porque ali nesse núcleo, ali nesse lar, né? Nesse local aí de encontro desses trabalhos, eles estão levando ali, né? Ele fala que eles estão levando ali irmãos sofredores, irmãos perturbados, né? Então, assim, eles preparam o ambiente, né, se utilizando do magnetismo, né, como força preponderante, ele fala aqui, né, que essas faixas fluídicas, né, isolam o ambiente, né, para que esses irmãos, né, que estão ali em perturbação, não, às vezes, não contaminem, vamos dizer assim, aquele ambiente ali que está sendo preparado para recebê-los, para o tratamento devido, né, e então eles fazem esse trabalho antes ali, né, acho que a gente pode, por exemplo, tiro aqui em casa aqui, que eu gosto no Evangelho no Lar, que nós fazemos a quarta-feira, às 8h30, antes das 8 eu já falo com as meninas aqui, para a gente, né, serenar, desligar celular, tablet, eu boto uma musiquinha, né, então, assim, eu acho que, não sei se também tem a ver, né, nessa preparação porque, como você disse anteriormente, né, como é que a espiritualidade vai agir num ambiente saturado às vezes, ali, de pensamentos mais rasteiros, você fica ali, né, poucos instantes, às vezes, de um evangelho no lar, ou de qualquer outra coisa, né, de um estudo, você não se prepara, você não se concentra, você não serena, eleva os pensamentos. Então, como é que a espiritualidade vai agir, vai trabalhar, né, naquilo que se faz necessário para nós e para aqueles irmãos que comparecem aqui, se a gente não prepara o ambiente? Então, acho que esse isolamento aqui que eles fazem, né, que é interessante que ele coloca aqui que eles fazem divisões magnéticas, né, e justamente acho que talvez para os níveis que nem todos chegam ali nas mesmas condições, né, chegam irmãos sofredores de toda a ordem, né, cada um com suas questões, tanto os encarnados quanto os desencarnados, né, e ele achei interessante que ele faz uma alusão aqui ao Antigo Egito, né, que preparava também, que eles impregnavam a atmosfera desses elementos espirituais, né, saturando-a de valores positivos da nossa vontade, né, e é que para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas, né? Justamente, acho que não se utiliza, não se engessa ali, às vezes, o trabalho, né? O tratamento e tudo que ali é empregado, né? Que é de ordem variada, né? E ele fala que que esse núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. E é preciso vigiar, não esqueçamos. Foi aqui que eu parei, né? Acho que E aí a gente vê que, às vezes, a gente fica impressionado com o tamanho da instituição, com o tamanho... E, às vezes, os grandes trabalhos são realizados em grupos pequeninos, bem pequeninos. O Hermínio Miranda, nas suas obras, ele fala, no Diálogo com as Sombras, ele fala exatamente disso, ele tem outras obras também que ele fala, que, às vezes, em ambientes familiares, que ficava assim, teve um período que era impressionante, os espíritas todos ficavam, não, porque, olha, não pode fazer isso no lar, isso não pode no lar, isso não pode não sei o quê. Aí o pessoal ficava cheio de receio, cheio de coisa. Aí eu me lembro que a gente começou a fazer esse tipo de reunião aqui em casa, era um grupo que se reunia antes de fundar a casa, e era um grupo basicamente de estudo, etc. e tal. E aí, às vezes, dava passe em alguma pessoa, coisa e tal, e aí ficava, não, eu fiquei isso, eu fiquei aquilo, fiquei aquilo. Aí, um belo dia, a gente trouxe... Glorinha conhece a Marilena, né? Aquela minha, ela tem programa na Rádio de Janeiro, uma pessoa assim, ó, fantástica, tem uma mediunidade. Não, porque tem que trazer alguém para ver o que estava acontecendo, não sei o quê, parará. Aí ela veio, ela trabalhava tinha reunião mediúnica, tinha outras atividades nas casas, tinha o programa da rádio, tinha não sei o quê.
Aí ela veio, ela deu 2 passividades aqui em casa, que a gente normalmente não tinha passividade, mas ela deu. E uma era o irmão, e ela ficou assim, meu Deus, eu não consegui receber meu irmão na casa espírita, que o irmão tinha falecido há algum tempo, eu não consegui receber na casa espírita, não consegui receber não sei aonde, e ele fez questão de se manifestar aqui. E o outro era um espírito orientador, falando do trabalho, nos incentivando, aquela coisa toda. Aí o pessoal ficava cheio de medo, ai, porque aí meus filhos, eles tiveram tudo quanto foi doença de criança, né? E aí, como de um passava para o outro, eram 5, e eram tudo assim, muito coladinho, então, como passava de um para o outro, era aquela, sabe, aquela período de doenças, de ficar doente. Aí o pessoal, não, é porque isso aí é resíduo que fica, isso aí é não sei o quê, isso é aquilo, não sei o quê. Eu digo, gente, pelo amor de Deus. Aí eu digo, olha, está aqui, está o Hermínio Miranda, está não sei o quê. Claro que nós não éramos nenhum paradigma assim, de comportamento maravilhoso, nem nada disso. Mas era impressionante como o pessoal tem assim. Eu acho que agora o pessoal está um pouquinho mais light, mas tipo assim, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. E aí vem o Hermínio Miranda e diz assim: olha, dependendo do lar, dependendo da estrutura, você pode fazer trabalhos, né, muito bons. Aí a Dona Isabel, claro que nós estamos longe de ser Dona Isabel, né? A gente não está querendo se comparar de jeito nenhum com a Dona Isabel. Mas se há um propósito, digamos assim, bom, se você faz aquilo com seriedade, eles relevam também muita coisa. Esperar que sejamos trabalhadores. Tem não sei nem se é aqui nesse livro ou se é num outro, que Emmanuel fala, não, aqui não é Emmanuel, aqui é o André Luiz, mas acho que é o Emmanuel que fala isso, de preparar, né, preparar os trabalhadores do amanhã. Então, às vezes, a gente pensa que está sendo preparado para agora, mas estamos sendo preparados para o amanhã. E o amanhã não digo que seja nessa encarnação, não. Nós estamos, assim, desenvolvendo sabe, aquelas sementinhas que ainda estão frágeis, aquela plantinha que está germinando, estamos nos preparando. Aí ele diz que se eles não estenderem as mãos a nós, pequeninos, como esperar o trabalhador forte no amanhã? Então, eu acho que a gente tem que também ter essa certeza desse amparo que se faz presente toda vez que haja em nós, pelo menos, a sinceridade dos bons propósitos, o esforço de uma certa disciplina, né? A gente não tem a disciplina de Chico, mas a gente se empenha para ter uma certa disciplina, né? Se empenhe para tentar podar algumas tendências nossas, que a gente já pode ir dando umas podas assim, não é? Então, eu acho que essa boa vontade é levada muito em conta, né? Fala, quem quer falar alguma coisa aqui a respeito? Ninguém? Não, e essa parte aí vai falar também no decorrer do capítulo, a importância também, né, da casa espírita, né? Porque aqui, a casa de Dona Isabel, eu acho que era, na verdade, também uma casa espírita que abria para Sim. o público, né? Era casa e era a instituição também. Porque a gente vê depois da pandemia um certo comodismo, né? Uma certa achar que não precisa mais, que tá bem, tudo correu bem, então não preciso mais voltar. Eu, pelo menos, vejo muito isso, de quem ficava e hoje não fica mais. Mas esse processo, ele tem acontecido na maioria, você mandou aquela palestra daquela, como é o nome dela, que eu esqueci agora, que ela é Eulália Bueno. Então, é excelente você ver, eu digo, gente, se uma pessoa, uma casa espírita, que tem uma palestrante como ela, acontece isso, que ela fez um apelo veemente, dizendo que podia contar nos dedos das mãos o número de pessoas ali frequentando, se numa casa tem uma estrutura dessas, né, que é tutelada,
pela ministra veneranda, né, pela Rainha Isabel de Portugal, ou seja, a ministra veneranda, e acontecia isso, que tirar da gente. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando o pessoal fala em recuar em termos de atividade. A gente tem que ter muito cuidado, porque as sugestões da sombra, elas estão aí atentas para nos colocar ideiazinhas, achando que não tem problema nenhum, achando, não é? A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vai desativar, às vezes, todo um processo que depois a gente não consegue reativar, né? E sem contar, gente, que o trabalho é a única coisa que nos dá respaldo de verdade, o trabalho. Então, se eu não estiver fazendo nada de bom para ninguém, qual o motivo que alguém vai interceder por mim? Eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu tenho que representar alguma coisa para alguém, para a família, para os companheiros de trabalho. A gente tem que ter um significado que vá além daquilo que é estritamente nossa obrigação, não é? A gente tem que ir além. Mas prossegue aí, Verônica, mais um pedacinho. Quando as atividades de preparação espiritual seguiram intensas, Dona Isabel e Joaninha, noutra ordem de serviço, chegaram ao salão dispondo arranjos diferentes. Usaram largamente a vassoura e o espanador. Revestiram a mesa de toalha muito alva e trouxeram pequenos recipientes de água pura. A uma ordem de um dos superiores daquele templo doméstico, espalharam-se os vigilantes em derredor da moradia singela. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade. Logo após alguns minutos, além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados, em perturbação e sofrimento, muito lhe modificariam as atitudes da vida normal. Nessa afirmativa, devemos concluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas, que frequentam as reuniões doutrinárias, alheia ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia na preocupação de atender ao egoísmo habitual. O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Para aqui? Eu acho que pode comentar, Verônica. Bom, aí que ele continua, né? Ele vai falar de algumas das tarefas das duas, Dona Isabel e da filha Joanina, que estavam arrumando o salão, né? Colocando toalha, mesa, limpando, e a uma ordem, ele começa a dissertar, né? Todo o trabalho minucioso, disciplinado, e efetivo e grande, né? Que a gente vai e entra numa instituição religiosa e a gente não consegue ter a dimensão do trabalho que eles fazem, o trabalho que nós damos a eles também para poder fazer a nossa higienização. E aí eles falam que a uma ordem dos superiores daquele tempo hierárquico espalharam-se vigilantes ao derredor da moradia singela, ou seja, foram colocados vários vigilantes ao redor daquela moradia, porque não podia entrar qualquer tipo de espíritos desencarnados ali naquele local, né? Tem essa barreira. E aí ele fala desses detalhezinhos aí. E aí coloca também, logo após alguns minutos, além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum, né? Então, aqui ele dá uma ressaltada na questão da pontualidade, que realmente eu acho, não precisa ser tão, assim, segundos cronometrada,
mas que é muito importante realmente, como ele coloca ali, porque a espiritualidade tem horários, tem milhões de tarefas a cumprir, e assim que deu 18 horas, alguns minutos passados das 18 horas, eles liberaram a entrada para aqueles espíritos que iam ser atendidos, que iam assistir aquela reunião, pudessem entrar. Aí ele coloca, se nós pudéssemos ver, né? Algumas pessoas conseguem, né? Mas a maioria não. Conseguem ver, né? Com a visão normal. A assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento muito se modificariam nas suas atitudes da vida normal, tanto no sentido de modificarmos, né, a nossa atitude para não atrairmos esses espíritos ao nosso redor, quanto também para contribuirmos, né, com a harmonia do ambiente ali na casa espírita. Aí ele continua. Devemos incluir nessa afirmativa também a maioria dos próprios espiritistas, que frequentam as reuniões doutrinárias alheias ao esforço educativo, ou seja, Autoeducativo. autoeducativo, alheios ao esforço autoeducativo. Então, assim, ele vai falar particularmente da gente, né, colocando aqui como uma maioria que frequentam as reuniões doutrinárias, mas também sem compromisso, tanto com a casa quanto consigo mesmo. Por quê? Não estão dispostos a realizar a tarefa de autoeducação, né? Ele coloca, guardando da espiritualidade uma vaga ideia na preocupação de atender ao egoísmo habitual. Não tem muito interesse em aprender, não tem muito interesse em conhecer, e estão ali unicamente para obter, às vezes, uma melhora, seja do corpo, ou seja, de algum sentimento, algum estado de ânimo que esteja angustiando, vai lá, sente a melhora ali, mas porque sorveu daquela vibração, daqueles benefícios, mas a memória vai ser unicamente momentânea. Saiu daquela esfera de proteção, vai voltar a fazer as mesmas coisas, vai voltar a pensar da mesma coisa, porque ele não quer verdadeiramente mudar, ele gosta, ou nós, né, como ele coloca ali a maioria de nós gostamos e queremos permanecer onde estamos. Verdade. Alguém gostaria de fazer algum acréscimo ao que a Verônica leu? Não? Então, eu vou pedir para o Wellington ler, a gente depois, se for caso, volta de novo, aí todo mundo lê um pouquinho. Ok. Aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas em pequenos magotes, seguidas de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estropiados, segundo o símbolo evangélico. Em maioria, esclareceu Aniceto, são irmãos abatidos e amargurados que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Aqui poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem seus fins. Com efeito, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. As senhoras em prantos eram numerosas. O quadro consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Dá uma parada? Vamos dar uma paradinha aí, Wellington? Vamos, que aí vem um diálogo maior, né? Lá atrás já foi comentado, nesse mesmo capítulo, que seriam trazidos nessa noite dezenas de sofredores, né? Pelo tamanho da casa, aparentemente tão pequeno, quando eu li essa expressão, no princípio eu me assustei. Dezenas de sofredores, são muitos irmãos necessitando.
E a Verônica fez um comentário imprescindível aqui, que eu não havia me atentado quando eu li, da questão do início da reunião, porque ele chama atenção, não é para o início da reunião para nós encarnados, é porque nós já devemos estar lá, porque os irmãos desencarnados serão trazidos, com todas essas dores que ele fala agora, rostos esqueléticos causando compaixão. E se nós encarnados não tivermos o compromisso de chegar para a reunião, esses irmãozinhos chegarão e poderão nem ser ajudados, auxiliados, porque eles necessitam da presença dos encarnados, né? Aqui há todo esse preparo, toda essa ajuda, e com certeza na casa espírita que a gente frequenta também há esse preparo. Nós é que ainda não temos condição de perceber. Ele fala que chegavam entidades perturbadas em pequenos mangotes, seguidas dos orientadores fraternais, ou seja, não estavam desamparados. Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estropiados, espíritos que ainda estavam sofrendo, sentindo as dores e as mazelas do corpo físico, né? Como desencarnaram. A maioria, ele explica, irmãos abatidos e amargurados que desejam a renovação, sem saber como iniciar a tarefa. Queriam melhoras, queriam amparo, mas não sabiam por onde começar. E aí ele vem chamar a atenção para um detalhe. Nesse santuário familiar de Isidora e Isabel, apenas sofredores dessa natureza, querendo esse amparo. Não podiam chegar ali irmãos ou entidades deliberadamente perversas, pois ali não estava preparado para esse tipo de auxílio, né? Não era ali, não era esse agrupamento que teriam esse objetivo. E os recém-chegados, continua ele, estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. Senhoras em prantos numerosos, senhoras em prantos eram numerosas. O quadro trazia muita tristeza. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre com regiões feridas. Aí eu me lembrei do André Luiz, aquele ferimento que lá no nosso lar é que conseguiu ser atendido, quando ele conseguiu perceber que ele precisava reconhecer que necessitava de ajuda, porque até então ele não compreendia aqueles gritos, quando chamava ele de suicida, e lá naquele espaço de sofrimento. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Que ambiente triste, né? Que a casa espírita recebe para auxiliar. O trabalho é muito bonito, mas a gente não consegue perceber isso tudo ainda. Porque, na realidade, o trabalho começa muito antes. Eu acho que a reunião dela, não me lembro se começa às 19, acho, não sei se ele Às 18. vai mencionar isso. Eu acho que eu li o capítulo, mas eu acho que é bem antes. Antes é começado esse trabalho. Quando ele faz aquela divisão por faixas magnéticas, é porque ele tem que ter um cuidado não só com os encarnados, como com os próprios desencarnados, que eles são agrupados de acordo com as necessidades e os problemas, até para que, digamos, não haja, digamos assim, quando digamos, o paciente atormentado, que vê um caso muito mais grave, que fica mais ainda angustiado. Então, eles eram meio que segregados. E aqui ele vai falar que cada agrupamento tem o seu fim. Quando o Paulo de Tarso fala da diversidade dos carismas, então, o Hermínio Miranda fala também que cada médium vem com uma tarefa, cada grupo também tem uma tarefa mais específica. Então, não adianta, por exemplo, no caso da dona Isabel, a casa dela estava preparada para receber dezenas de sofredores, mas não líderes das sombras, não espíritos perversos, não, né? Então, há grupos que já recebem esses espíritos, e aí é um outro trabalho, digamos, e um compromisso daquele grupo, porque, digamos assim, a tarefa tem a ver também com o compromisso do grupo, porque o Hermínio fala, e isso é verdade, que nenhum espírito é trazido a um determinado grupo por acaso. Há sempre vínculos
que atrai o atendimento, aquele necessitado para aquele grupo. Mesmo aqueles líderes das sombras têm a ver com as atividades daquele grupo. Aquele grupo foi envolvido, também fez parte dessas lideranças, e aí agora, a minha irmã está aqui sinalizando os minutos. Então, é complicado, assim, a gente vai ver aqui o término e a gente vai ver que quando a gente começa a reunião, praticamente essa atividade deles já foi concluída. Então, a importância mesmo da gente chegar antes, porque a gente deixa de, digamos assim, de ser beneficiado. Quando a gente chega antes, a espiritualidade já está vendo, está tratando dos acompanhamentos que a gente traz. Agora, se você chega esbaforido, em cima da hora, coisa e tal, vai ser atendido? Não com o mesmo atendimento que seria se você estivesse ali, vai se aquietando, vai se harmonizando, não é? Vai entrando em prece, meditação. Eu acho que isso é importante, eu acho que não vai dar para prosseguir como era a minha intenção. Ainda falta um pouquinho, e só temos poucos minutinhos. Alguém gostaria de falar sobre isso, alguma coisa a mais? Aí a gente pensa também, viu, Wellington, é que a casa, o tamanho da casa físico não faz diferença para a espiritualidade. A gente vê os médiuns videntes, eles mesmos dizem, olha, o salão se ampliou, né? É diferente. O espaço espiritual, ele é diferente do nosso espaço físico. Então, a sala pode ser pequenina, mas espiritualmente aquilo pode ter uma dimensão enorme e cabem todos, e são todos acomodados, então é outra dimensão. A gente não precisa ficar. E aí, quantos tem aí ao lado de cada um aí que foram trazidos? A gente fica pensando que é só, né? Nós estamos aqui reunidos com um propósito. Vocês acham que não tem uma proteção espiritual nos conduzindo, cuidando do Eu ia lar de falar. cada um, não é? Fala, Verônica. Não, eu ia falar isso também, né? Que em menor escala, claro, nos grupos também tem essa preparação, essa trazida, né, desses nossos amigos espirituais, afetos ou desafetos, a preparação do ambiente, do lar, né? Não tão, eu acho que não tão vigorosa, né, e necessária como numa casa espírita, mas existe também. Verônica, o rigoroso e necessário é em função do que eles conseguem. Se nós permitirmos, digamos assim, o trabalho é feito, a gente não tem ideia de quantas pessoas caminham ao nosso lado. Alguns com o intuito de nos amparar, né, de ser aquele espírito amigo que vai estar ali para nos dar a mão, e aqueles com o intuito de fazer com que a gente dê umas tropeçadas a mais, né? Então, é importante, digamos assim, aí entra aquela página que a Glória leu, das cartas vivas. Gente, eu digo sempre, esses espíritos, esses nossos irmãos que querem, que fazem tudo para que a gente tropece, no fundo, tudo que eles querem é que a gente resista. Porque se a gente resistir, eles vão acreditar que é possível vencer. Então, vamos resistir. Glorinha, cantar uma música para a gente? Que o amor eleva, viverás na terra, sem tocar
as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama que o amor te espera nas altas esferas para compartilhar. Ama que o amor te inspira, faz do peito a lira, livre a ecoar. Ama que o amor eleva. Então, nesse momento, nós agradecemos a Deus mais uma vez pela oportunidade desse encontro, pela oportunidade de estarmos juntos em Teu nome, Senhor. Agradecemos o amparo e a tutela amorosa com que nos conduzis a todos. Pedimos, Senhor, que ampares os nossos lares, que ampares os nossos familiares, aqueles que estão distantes, que estão necessitando do Teu amparo, da Tua proteção, aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Toca-lhes o coração, desperta-os para os valores verdadeiros do Espírito. Faze, Senhor, com que eles sintam necessidade de Te encontrar. Que eles sintam a necessidade de alguma forma, bater a Tua porta. Te pedimos, Mestre, que abençoes e ampares a todos os espíritos que foram trazidos para participar desses momentos conosco. Pedimos pelos nossos amigos espirituais, por aqueles que já partiram, pelos nossos familiares. Pedimos pela nossa irmãzinha Natânia, que nos veio tão viva à nossa mente nesse momento, que ela possa ser fortalecida, amparada, que ela possa receber também o nosso abraço, nosso afeto. Mas que todos, Senhor, todos que estão conosco, direto ou indiretamente,
sejam envolvidos pelo teu amor. Que todos os nossos irmãos que hoje não puderam comparecer, onde quer que estejam, recebam também as vibrações amorosas que nos envolvem agora. Então, Mestre querido, muito, muito gratos por tudo que nos concedes. Que assim seja.